Ora, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Gente com História. Hoje vamos até Gondomar, onde tenho à minha espera o Padre David Matamá. Boa noite, Padre David, bem-vindo. Diga-nos Boa noite. quem é. Quer-nos dizer quem é? Bom, já disseste que me chamo David Matamá. Sim, mas quem é na prática? É isso. Sou presbítero da Igreja Portucalense, da Igreja do Porto, há cerca de 20 anos, a esta parte. Tenho 46 anos e há 10 anos que estou preso nas cadeias de Santa Cruz do Bispo Feminino, Custóias e Polícia Judiciária. Uhum. É muito difícil ser assistente espiritual num estabelecimento profissional? Eu aprendi... A pergunta é um bocado abstrata, porque difícil é sempre, não é? Qualquer realidade. Sim, todas as realidades são difíceis. Agora, também depende um bocadinho da nossa mentalidade e da nossa sensibilidade humana e, obviamente, religiosa, não é? Uhum. Quando o bispo me pediu para ir para a cadeia, eu não sabia, eu só conhecia as cadeias pela visão americana, não é? Dos filmes e de todos os preconceitos que a gente vai tendo em relação a essa realidade. Mas depois de ir, de experimentar, de conhecer, percebi que, afinal de contas, não era assim tão difícil. Ou melhor, é muito fácil estar com os reclusos ou com as reclusas. Às vezes é mais difícil estar com o sistema. O sistema que traz muita coisa do pó dos séculos, o preconceito, o anticlericalismo, um ateísmo prático que, de facto, vai-se percebendo na forma como muitas vezes a instituição lida connosco. Às vezes bate-se pela relação pessoal que se estabelece, outras vezes não adianta muito e nós sacudimos o pó dos pés e continuamos a nossa viagem. Mas de facto é muito fácil estar com os reclusos, até porque a pessoa de Jesus Cristo identifica-se muito com eles e eles com o próprio Jesus de Nazaré, que foi preso, esteve preso, e portanto há ali uma identidade quase natural com a figura de Jesus, que é muito fácil falar do Evangelho, é muito fácil falar de Jesus de Nazaré naquela realidade, porque eles entendem bem, porque Jesus emana-se com eles justamente pela sua história e pela sua vida. Sim, sim. Mas quem diria, à partida, todos podíamos pensar que não, que devido à sua situação de recluso, o recluso não aceitaria bem a novidade que é Jesus. E mais, a Igreja Nascente esteve toda presa. Portanto, a Igreja nasceu na cadeia. A Igreja nasceu na cadeia. Foi com Paulo, com os seus discípulos presos, os cristãos que foram presos até o século IV, até à libertação de uma Igreja institucionalizada, que começa de facto a tomar corpo e a tomar campo no terreno da missão, mas até lá foram 4 séculos, desde a primeira hora, de uma Igreja que conhece muito bem os meandros da prisão, porque também ela sofreu todo esse preconceito e todo esse peso de estar enclausurada dentro de 4 paredes, e mesmo estando presa, nunca deixando de ser livre. E essa é que é uma imagem muito bonita, normalmente nós costumamos usar com eles, não é? Eu posso estar preso fisicamente e livre, humanamente falando, porque a minha consciência ninguém prende. Podem me despir de tudo, mas da minha dignidade e da minha consciência ninguém pode prender. Penso que foi essa consciência da Igreja Nascente que a fez levantar a cabeça para nunca desistir e para ser de facto enviada ao mundo, levando uma palavra de esperança e de luz, mesmo sendo realidade de trevas, mesmo sendo de facto uma realidade complicada do ponto de vista humano. Quando o nosso bispo o enviou para a cadeia, o chamou a ser realmente assistente no mundo penitenciário, quais foram as suas primeiras sensações? Receio? Sim, claro, dúvidas, porque nós temos um preconceito natural, isto é o desconhecido, nós lidamos muito mal com o desconhecido.
E ele automaticamente provoca preconceito. Não é aquele preconceito maldoso, é o desconhecido que gera ansiedade, como é que vai ser, como é que não vai ser, depois todos os fantasmas que a gente tem na cabeça por causa dos média, né? Mas isso rapidamente se esvai quando nós entramos na cadeia, fazemos o percurso habitual da entrada, e desde a primeira hora começou a correr muito bem, porque depois os reclusos, de facto, são gente afetuosa, gente que sabe receber, gente que valoriza a nossa presença, que gosta muito do colaborador, do capelão, e que aprecia, de facto, todo tipo de atividades que nós possamos fazer com eles. Claro que da nossa parte é muito exigente, nós não podemos ir numa atitude superior, como se fôssemos levar Jesus de Nazaré, porque ele já lá se encontra preso com os presos, e portanto nós vamos lá apenas estimular essa relação, essa alegria, essa esperança, para ver se de facto depois, quando a liberdade efetiva vier, eu possa estar refeito do meu tecido emocional, do meu tecido humano, para poder voltar então à realidade e à convivência social. Você está fora plural porque tem gente a trabalhar consigo, tem colaboradores. Sim, nós somos um grupo grande de gente, de vários círculos, temos um núcleo duro de cerca de 15 pessoas, e depois, junto das paróquias vizinhas, ou até as paróquias onde as cadeias estão sitiadas, estou a falar de Custóias, neste caso, onde os grupos corais paroquiais também vão connosco à cadeia. Somando a equipa pastoral, os grupos corais e uma outra parceria que vamos fazendo com associações ou com sensibilidades sociais, somamos cerca de 60 a 70 pessoas, sim. Bom número. É difícil também para si, e enquanto padre, e sobretudo enquanto diretor espiritual desta gente toda, dar formação aos colaboradores, ou é muito fácil? Bom, não é difícil, o problema é o colaborador ser capaz de assimilar e aceitar este conteúdo, de ser colaborador é meio prisional. Sim. Que de facto tem as suas especificidades e de facto há uma especificidade para se poder fazer voluntariado em meio prisional. Mas temos sempre esse processo todos os anos acolhemos gente nova no nosso meio e temos essa preocupação inicial de fazer um retiro onde acolhemos os mais novos e onde tentamos transmitir, no fundo, as linhas mestras deste voluntariado e também a nossa experiência, a experiência real, né, da cadeia, para nos podermos ajudar, de certa forma, a serem felizes no meio de nós e a se sentirem bem naquela realidade. Mas, Padre Tomás, quem dá a formação é apenas você ou também se serve aqui servir, no bom sentido, de colaboradores mais antigos, com experiência já, para o ajudar nesse processo? Sim, sou eu e eles, os mais velhos, e uma outra vez também chamamos outros colaboradores de outras sensibilidades pastorais, prisionais, nós não somos os únicos grupos, não é? Nós somos o único grupo que vamos à cadeia. Existem outras sensibilidades pastorais na Diocese, que também vão à cadeia, são autónomas, são grupos de fiéis leigos. Estou a lembrar-me da Foste Visitar-me e da OVAR. De vez em quando chamamos um ou outro colaborador dessas realidades para também vir dar o seu testemunho. Também já chamamos gente da cadeia, portanto, profissionais da cadeia, que no fundo também nos vêm dar a sua visão em relação a um voluntariado que seja interessante ser, de facto, elaborado dentro da cadeia. Portanto, é uma formação multidisciplinar que nós tentamos montar para que possamos, de certa forma, apresentar o mais real possível a realidade da cadeia que queremos servir. Se quem nos está a ouvir tiver vontade, tiver interesse em se tornar voluntário, o que é que tem que fazer em primeiro lugar? Tem que nos contactar, tem que me contactar, e depois há uma série de conversas prévias que eu vou tendo com esse pré-candidato ou candidata, no fundo para perceber quais as motivações reais que levam essa pessoa à cadeia, porque nem todas, obviamente, são
são salutares. A Exatamente. curiosidade, Sim. O querer ser ocupado só, não é? Às vezes. pode ser um fetiche, Pois. e há muitos fantasmas na cabeça da pessoa. Mas eu falo da realidade académica, falo noutra realidade Sim, pastoral, exatamente. social. Sim. Como ir, por exemplo, também ao hospital. Exatamente a mesma coisa. Sim, sim. Portanto, há muitos fantasmas, há muitos fetiches, há muitos preconceitos que levam muitas vezes a ter uma vontade de experimentar, mas não quer dizer que isso seja saudável, nem para o próprio, nem para depois também os recursos e a comunidade pastoral. Não é? Sim. Mas como é que me pode contactar? Há um site seu? É um e-mail? Nós temos primeiro, o meu número de telefone está disponível na rede diocesana, né, dos contactos. Sim, sim. Depois temos uma página no Facebook com o nosso nome, Unidade Pastoral dos Estabelecimentos Prisionais de Santa Cruz do Bispo Feminino, Custóias, Polícia Judiciária. E, portanto, é muito fácil contactar-nos, não é? Sim. É claro que agora não há visitas, espera-se que brevemente possa acontecer outra vez, mas até lá vamos ter que esperar. Também o Padre David tem tido uma experiência, creio eu, enriquecedora, porque não só dá muito a esta população despojada de um principal bem que é a liberdade, muitas vezes nos contactos com a família, com as raízes, porque às vezes ficam cortadas, as famílias viram-lhes as costas. Às vezes vocês, quer o padre, quer os outros colaboradores, são o único elo de ligação que eles têm com o exterior, a única fonte de carinho, de amor. Como é que normalmente estes pontos se fazem quando o recluso entra num processo de revolta, porque quando é preso não aceita logo bem a situação, aliás, nunca deve aceitar, porque deve passar por várias fases. Como é que se faz uma primeira abordagem a quem entra numa cadeia? Como é que se faz esse processo? Quais são normalmente as fases para se estabelecer uma relação entre você e o recluso? Pois, essa é uma questão que também tem a ver um bocadinho com o ideário da assistência espiritual e religiosa que está regulamentada no Decreto-Lei 252/2009, em que de facto, com a remodelação já da lei anterior, se empobreceu muito a nossa forma de ser e de estar na cadeia. Por exemplo, eu não, pela lei 252/2009, eu não posso ir ao encontro de ninguém como é próprio do dinamismo missionário. Eu não posso fazer isso de livre vontade, ou melhor, eu posso fazê-lo, mas se um guarda muito mais, se for legalista, estiver muito atento àquilo que eu estou a fazer, ele pode-me proibir, porque eu não posso fazer proselitismo, entre aspas, indo ter com o recluso. O recluso é que tem que manifestar a vontade de falar com o capelão ou vir ter connosco. E só depois, então, é que a cadeia assegura, então, todas as condições necessárias para que ele possamos estabelecer uma relação. Mas nós estamos muito maniatados de acordo com aquilo que é a nossa essência, de ir e anunciar a quem quer que seja ou a quem quer que for. Na cadeia isso não pode acontecer assim. Portanto, isto é contra a natura daquilo que é o dinamismo missionário de qualquer cristão e de qualquer evangelização. Portanto, normalmente os reclusos ouvem falar, que nós estamos ali, que temos um programa, temos um ideário de vida, temos atividades, e então eles vão se inscrevendo e vão procurando vir ter connosco. Só nessa altura é que eu posso, de facto, estabelecer uma relação de proximidade com. Mas o próprio recluso é que tem que manifestar a vontade de falar comigo ou de estar connosco. E como é que eles sabem da vossa existência? Bom, nós vamos de vez em... há algum tempo que temos uma espécie de flyer em que vamos pondo lá as atividades gerais e generalistas da nossa atuação, né, da nossa atividade pastoral, e normalmente isso é entregue assim em massa junto deles.
E depois eles vão sabendo uns pelos outros, porque, e normalmente é isso que lhes digo muitas vezes, vocês são missionários uns dos outros. Portanto, vocês, os que estão aqui, os que vieram aqui às atividades, agora levem para os outros, para os vossos colegas, aquilo que aqui experimentámos, aquilo que vocês aqui experimentaram, e no fundo chamem-se uns aos outros, não é? Um recluso traz um amigo, quer dizer, um amigo traz outro amigo, fundo, e é um bocadinho assim que nós vamos crescendo. No não é? fundo é o que se passa cá fora, quer dizer, um traz o outro, quer dizer, Também é. Claro. Mas eu cá fora posso ir ter com as pessoas diretamente e ninguém me diz nada, não sei. Sim. Lá dentro não posso fazer assim isso, dessa maneira, não é? Pois, sim. E quando está em contacto com eles reclusos, com as pessoas presas, tem que manter distância, pode se aproximar deles normalmente. Agora com o Covid é em todo o lado. Assim, mas 2 metros. Fora do Covid. Fora do Covid, eu posso me aproximar, como é óbvio. Posso lhe dar um abraço, posso tocar-lhe. Podem estar sozinhos com eles ou tem que ter... Posso estar sozinho com eles, depende da conversa que for. Sim. Se for uma conversa sigilosa, com certeza que sim, se não for, tudo bem. Portanto, há vários patamares de relação e também da relação de ajuda, que depende muito daquilo que de facto querem, não é? A relação pastoral de ajuda no meio profissional é idêntica à que se faz nos outros meios. É a escuta, a disponibilidade, baseia-se tudo nesse sentido. Não é? Aliás, a relação de ajuda, como se faz cá fora, só se ajuda se a pessoa quiser ser ajudada. Basicamente é isso. Portanto, a escuta é fundamental e depois perceber que o antídoto ou aquilo que a pessoa procura está dentro dela. E no fundo é estimular isso dela. Na generalidade, a população reclusa procura muito o capelão, procura muito a assistência espiritual e religiosa, ou também é como cá fora, as pessoas dispersam muito e não querem tanto esta espiritualidade. É assim, nós temos uma realidade pastoral muito frágil. Não é só, eu sei que ultimamente na nossa diocese e até a nível nacional tem-se falado muito na pastoral da saúde como a pastoral dos frágeis, não é? Eu sei que é uma expressão muito bonita que se tem usado ultimamente entre nós, mas também poderíamos usá-la ali, naquela realidade, é verdade. não só as pessoas, mas também a realidade que é muito frágil. Nós estamos muito a reboque, no fundo, desta contingência de relação, já que não podemos provocar, ir ao encontro sem mais, estamos muito dependentes também dessa fraternidade, desta solidariedade entre eles. De facto, eles divulgarem, se de facto falarem uns aos outros da alegria que experimentam nos encontros, nós talvez possa crescer mais a adesão e a procura. Mas há fases mais depressivas no que diz respeito à quantidade. Às vezes acontece e não sabemos explicar porquê. Ou porque tem a ver com a logística da casa, por exemplo, das visitas das famílias, que se sobrepõe sempre à assistência espiritual e religiosa, como é óbvio. Nós também estimulamos isso, obviamente. Depende, estamos muito sempre a reboque daquilo que é o funcionamento da casa. E depois, pronto, normalmente fazemos a atividade com quem está, sempre com o melhor que pudermos e sempre com a alegria necessária, quer estejamos 20 ou 30 ou 100 ou 2 ou 3, obviamente faz-se cumprir a palavra do Evangelho, Jesus está no meio de nós e tentamos de facto fazer o melhor de nós próprios. Normalmente a população participa ativamente na celebração, ou em leituras, também há lá presos ministros da comunhão, missionários da comunhão, ou é o padre que faz tudo os colaboradores? Não, temos ministérios entre nós. Tentamos estimular ao máximo a participação deles, mas também dentro do grupo da unidade pastoral também temos ministros, não é? Que vão, de certa forma, estabelecendo o elo de ligação entre eles e de facto as várias tarefas litúrgicas que existem na comunidade. Há grupo coral dentro da própria cadeia? Nós, como temos 3 realidades pastorais diferentes, não é igual em todo lado. Por exemplo, nas mulheres não há grupo coral, cantamos todos. Eu faço sempre uma folhinha litúrgica
onde tem tudo. Tem Um os guião, cânticos, é tem um as guião. leituras, tem as orações, tem tudo. E, portanto, nós, alguém toca e nós depois cantamos todos. Estimulamos se é um canto novo, tenta-se ensaiar para que toda a gente cante. Nós não mudamos muito de cânticos justamente para que eles possam cantar, né? Possam conhecer e gostar. Em Costeias, curiosamente, temos grupos corais, temos 3 grupos corais que rotativamente vão animando a celebração. Uhum. Quando às vezes não está um deles, então cantamos nós. Sim, sim. Funciona muito bem. Mas Essa realidade, essa realidade de os pôr a participar é de toda enriquecedora. Eles gostam. eles adoram participar. Adoram e cantam. Se conhecerem o cântico e gostarem do cântico, ouve-se na cadeia toda. Em termos de assistência espiritual e religiosa, é diferente, e já deu a entender que sim, neste bocadinho que falou, estar numa cadeia feminina ou numa cadeia masculina. Há diferenças, Sim. como cá fora também há. A mulher é diferente do homem. A sensibilidade, a espiritualidade. Na cadeia nota-se muito isso também, ou está mais debatida essa diferença? Não, é igual, é igual. A psicologia Mantém. do ser feminino ou do ser masculino, obviamente, tem as suas implicações. Sim, sim. Não estou a dizer que uma é melhor do que a outra. Pois, é De diferente. modo nenhum. Estou apenas a dizer que é diferente. As mulheres têm essa tendência de manifestar mais os afetos, quer do ponto de vista positivo ou negativo. Se estão bem dispostas, são muito efusivas, se são mal dispostas, também é muito complicado. Os homens mais contidos, mas não quer dizer que tenham a mesma intensidade na relação e que não saibam manifestar isso. É que aqui há tempos passou uma série na televisão intitulada Dentro, que abordava um bocado de leve. Não era muito ao leve, mas era leve demais. A realidade nas cadeias. E era numa cadeia feminina. E ali notava-se alguma violência entre as reclusas. Elas eram um bocado violentas umas com as outras, pouco perdoárias, pouco tolerantes. Isso é real ou foi ficção? É real, sim, claro que é. Nos homens não Já é tanto? Como? Nos homens não se nota tanto ou também é igual? As nossas atividades, tenho a dizer que já houve problemas de segurança justamente nas mulheres, não foi nos homens. Pois. Elas já se pegaram na celebração dominical 2 vezes, pelo menos. Os homens nunca aconteceu. É engraçado é que no século XIX acontecia isso. As mulheres pegavam-se nas atividades. Porque eles aproveitam esses momentos que diríamos nós são de liberdade, não é? Ali podem estar de todas as aulas, de todas as realidades, sim, e aproveitam aqueles momentos para ajustar contas, justamente. Pois, e às vezes gerava-se entre elas, eu não sei se era ciúme, o que era. É tudo, é tudo que acontece cá fora. Tudo. Sim, sim, um bocadinho tudo cá. É ciúme, é ajuste de contas, é manipulação, as lideranças negativas, não é? Porque os gangues também acontecem lá dentro. Claro. É isso tudo. É um microclima da sociedade que somos, cá fora. No caso das mulheres, normalmente, algumas delas são mães ainda de crianças pequeninas. As crianças vivem lá na cadeia. Vivem. Na cadeia feminina temos lá, neste momento nem sei quantos é que estarão, mas costumam estar sempre entre 10 a 16 crianças, não é? Das várias idades, até aos 5 anos. Elas podem permanecer lá até aos 5 anos. Isso é bom. É bom. Depois o problema é que há um corte a seguir. Depois dos 5 anos têm que ir embora. Pois. E esse é que é o problema. Pois. Esse é que é o problema. Esse corte. Essas crianças, quando há esse corte, é duro para a mãe e é muito duro para a criança também. Com certeza. Pois. Quanto mais tarde for, pior, não é? Pior. As reclusas, normalmente, mães, têm penas grandes, médias, isto é um bocado relativo, grande e médio, ou então são daquelas penas de curta duração, na generalidade. Há tudo. Há tudo. Há tudo. Claro que a droga é a senhora dos crimes. Sim. Pela droga se mata, pela droga se rouba, pela droga se trafica.
Mas há crimes de sangue, a questão da violência doméstica entre nós é uma coisa antiga, só que agora nos nossos dias ela está balizada e regularizada pela lei penal. Se antigamente se dizia entre marido e mulher ninguém mete a colher, agora metemos, e a sociedade tem uma palavra a dizer e sanciona, obviamente, essa realidade. Então nós temos muita gente presa já por violência doméstica. E gente com uma certa idade até, que se pergunta o que é que eu estou aqui a fazer se eu sempre me bati na minha mulher e nunca ninguém me fez nada. Nós temos neste momento a legalidade em certas realidades vai à frente da mentalidade, curiosamente. É curioso. Quer dizer, nas suas palavras, que atualmente compensa quem for violentado domesticamente, compensa apresentar queixa. Mesmo que não apresente, é um crime público. Se eu não apresentar a queixa, se o meu vizinho apresentar a queixa, como sabe, tem repercussões. Não é um crime semi-público, agora já é público. Sim, sim. Não é? Se fosse semi-público, é uma coisa. Quando é público, o vizinho que está ao lado pode fazer queixa, não é? Mas tem a obrigação moral de o fazer, não é? Como? Tem a obrigação moral para o fazer. Tem a obrigação moral de o fazer. É que dá-nos a ver um bocado o receio de impunidade, ou seja, não adianta fazer queixa da mulher ou do marido porque depois não atuam. Agora não é tanto assim, já há mais atuação, já há mais... Não, agora é um crime público, portanto a sociedade, o Estado de Direito que somos, tem uma palavra a dizer sobre isso, não é? Pela sua experiência, a violência doméstica, uma vez que é uma realidade que ainda, todas elas, ainda não é tão falada assim como devia de ser, é causada muitas vezes por álcool, mas há outras razões. Há as razões culturais e educacionais, isso já vem de trás. E já vem de trás, era comum. Aliás, há 100 anos atrás, o marido podia matar a mulher, não é? Pois. Tinha direito de o fazer, porque era dono da mulher. Claro que todas estas transformações ideológicas, culturais, educacionais, foram obviamente travando cada vez mais essa mentalidade, mas depende, obviamente, da nossa cultura, da nossa família, da nossa educação. Ainda há muita gente que pensa assim, não é? Mesmo hoje, em pleno século XXI. E é por isso que há este choque institucional e legal e este choque cultural também, não é? Mas normalmente, normalmente o violador destas normas, pronto, a pessoa que agride, na maior parte dos casos também não está bem psicologicamente. Ou é por ser mau por ele próprio? Não, pode estar bem, eu acho que é uma questão educacional. É? Já foi habituado assim, o pai fazia assim, a avó fazia assim, a avó aceitava assado. Eu acho que é uma questão educacional e cultural. Mas, entretanto, há outra realidade inerente a esta que é, ainda se nota, embora menos, que são as mulheres que fazem queixa, portanto, denunciam violência, e não tanto os homens, embora já apareçam mais homens. Isto não quer dizer que os homens não sejam violentados, como são, só que ainda se nota, e creio que isso que é uma realidade muito presente, que têm vergonha de dizer que somos machistas, lá está, porque nós temos uma cultura machista, predominantemente masculina, e portanto, quando isso acontece ao contrário, quando o homem é violentado pela mulher, e atenção que não é só uma questão física, também é verbal, a violência não é só física. Psicológica. É psicológica, verbal e por aí fora. Quando isso acontece ao contrário, que a gente também sabe, obviamente que uma questão cultural, o homem fica sempre com vergonha e é capaz de engolir, de não fazer queixa, porque vai ser gozado por toda a gente. Porque também as instituições, também elas são machistas e preconceituosas, são feitas por homens e mulheres que não vieram de Marte, são das nossas sociedades e, portanto, também elas ainda não convertidas, não é? Ainda não mudaram, ainda não atualizaram o chip. Também precisam, de facto, de mudança. Vai demorar muito tempo ainda, não é? Demora gerações. Até aos dias de hoje foi assim. Portanto, aqui para a frente, que é muito pouco, vamos precisar de caminhar muito mais para podermos chegar ao equilíbrio.
e ao respeito mútuo, não é? Entretanto, na realidade que você vive na pessoa, neste contacto com os reclusos, falou um bocado que uma das vertentes era dinamizar atividades para os pôr realmente ativos, para eles interagirem. Que tipo de atividades é que são promovidas, quer noutras cadeias, uma vez que está em três? Pois, primeiro, as pessoas cá fora não imaginariam que um padre pudesse, ou a igreja pudesse estar dentro da cadeia. E quando sabem que isso acontece, normalmente pensam que o padre só celebra a missa. Aliás, é assim que pensa a cadeia. Quando vem o padre a entrar pela cadeia dentro, seja em que dia da semana for, vem o padre à missa, chama para a missa. E não é verdade, é mentira. Não é nada disso. Nós celebramos a fé, mas também fazemos formação e investimos muito na formação. Aliás, se calhar para ficarmos a perceber o que é pastoral penitenciária, grosso modo, temos que saber que há 3 dimensões fundamentais. Há a prevenção, a prisão e a reinserção. Uhum. E em cada uma destas dimensões se podem fazer atividades baseadas em 3 áreas fundamentais, na área social, jurídica e religiosa. Nós celebramos a fé dentro e fora da cadeia, neste âmbito, falando das cadeias. Levamos a cadeia aos grupos de jovens, às escolas, a todo tipo de grupos cá fora, e estamos a fazer prevenção. Mesmo lá dentro, quando fazemos qualquer tipo de atividade junto dos reclusos, estamos a fazer prevenção. Nós, quando falamos no mandamento novo do amor, nós estamos a incitá-los à fraternidade e não ao contrário. Portanto, estamos a prevenir, de certa forma, tudo aquilo que possa invalidar as suas relações harmoniosas, dentro e fora da cadeia. Sim. E depois, tudo isto são gestos de reinserção, porque o objetivo da ação pastoral penitenciária nas cadeias é em ordem à liberdade efetiva. Uhum. Não é? É isso que nós tentamos, de certa forma, programar, tentamos, de certa forma, ajudar a construir, porque a liberdade constrói-se. E, portanto, todo tipo de ações de formação que fazemos vão no campo do social, mas também na dimensão jurídica. Aqui o direito fundamental jurídico é fundamental para formarmos consciências. Eu, se fosse preso, por exemplo, eu não me sabia nunca defender. Não é? Há uma ignorância terrível. Temos um Estado muito legalista, Sim. tem regras para tudo, mas que eu não os conheço. E de certa forma, entrando em realidade com aquele sistema, eu tenho necessidade de saber como é que ele funciona, como é que eu posso defender, como é que eu posso procurar e cultivar essa liberdade em mim. Portanto, todas as nossas atividades, quer sejam do foro religioso, a celebração da fé, a oração, a celebração dos sacramentos, mas também a formação, vão um bocadinho neste âmbito. E depois há uma outra dimensão muito interessante que nós costumamos desenvolver muito, que é a dimensão cultural. O teatro, a poesia, a música, a arte, nas suas várias componentes, nós costumamos estimular ao longo do ano pastoral, é óbvio. E eles aderem bem a estas atividades? Muito. Já fizemos concursos de presépios, de tanta coisa, e de facto eles aderem, gostam imenso. Claro que nós estimulamos para que isso aconteça, mas eles gostam, eles participam muito. Padre David, é um padre que estreia ligado às cadeias andamitas, Marcos, já não é? Já sobrou algum matrimónio, algum batizado nas cadeias onde está? Matrimónio, nós tentamos, porque os sacramentos dependem muito de uma atitude livre e libertadora. Eu, em relação aos matrimónios, nunca me pediram, ou talvez uma vez. Mas a experiência que eu vou tendo e decorrendo daquilo que é, de facto, um matrimónio em si, o matrimónio que nós acreditamos, que implica liberdade, em todas as dimensões, eu tento dissuadir nesse sentido de que
quando fores, depende da pena que for, como é óbvio. Sim. Tento chamá-los à atenção disso, quer dizer, espere mais um bocadinho, não é muito mais interessante celebrar o casamento em liberdade, com os teus familiares, com os teus amigos, com muita festa, e ali não é possível, não é? Ali não será possível nunca. Agora, normalmente eles casam-se, obviamente, e dão-se em casamento, mas é pelo registro civil. E normalmente nós, se nos convidarem e se tiverem todo o gosto que a gente esteja presente, nós vamos. Já fomos a 3 ou 4 casamentos civis e ajudamos, de certa forma, a que o casamento se possa realizar. Mas quando diz fomos, vão ao registro, ou o Vamos ao registro registro civil. vão ao registro, ou o registro vai à cadeia? Não, vão ao registro civil. É bom? Vão. E depois aquilo é um aparato muito degradante, como deves imaginar. Pois tu imagina, por isso eu te perguntei. É degradante. Por isso é que eu também tento, muitas vezes, dissuadir do matrimónio católico, porque não poderá vir ninguém cheio de restrições. Aquilo é degradante, é penoso. E não perdem nada em esperar, realmente. Porque... Não perdem. Eu tento fazer... Agora, outros sacramentos que nós costumamos celebrar com regularidade, obviamente que é o da reconciliação, isso é muito frequente, e também batizados. Já fiz 5 batizados na cadeia feminina. E, portanto, é uma experiência fantástica. Mas, de facto, o casamento é sempre mais complicado e nós acompanhamos, ajudamos a programar e a realizar o matrimónio, né? Comprando um bolo, já aconteceu de comprar as alianças, fazer a cobertura fotográfica do encontro. Isso, nós estamos presentes para tudo isso. Já fui padrinho de alguma criança? Padrinho não, mas já fui testemunha de um casamento civil, já aconteceu. Eu pergunto se foi padrinho de alguma criança, porque podia acontecer muitas vezes a recusa, querer que o assistente fosse, ou o assistente, o colaborador. Por acaso, não, nunca aconteceu. Ainda não aconteceu. Pronto, como te digo, já só fizemos 5, não são assim tantos. Sim. Em 10 anos é muito pouco. Sim. Por um lado, é sinal que a recusa tem ligação com o exterior, não é? Tem gente cá fora. Não, normalmente o que acontece é que a madrinha vai ser uma companheira. O que nos deixa é uma companheira. O que nos deixa de ser curioso também. É curioso, é uma amiga que entretanto fez ali e que, olha, vai ser madrinha e tudo bem. Não há problema nenhum. Sim. Entretanto, os colaboradores, por aquilo que você foi dizendo, vivem estas atividades de voluntariado com muito entusiasmo. Vocês têm colaboradores já de longa idade, de longo tempo de caminhada, e que gostam imenso do serviço que prestam. Vocês têm colaboradores desde jovens até adultos, creio eu, já séniores. Sim. A convivência entre eles só enriquece o grupo. Penso que com certeza. De uns e a alegria de outros, a energia de uns e de outros, pronto, formam um painel muito diversificado. Normalmente os colaboradores, que tipo de atividades é que gostam mais de ter junto dos reclusos? São atividades práticas, lúdicas, ou mais também de caráter de escutar, de estar com eles? Como é que se processa? É o conjunto disso tudo. Depende do programa pastoral para o ano pastoral. Na formação, é uma formação variada, como disse há bocadinho, pode ser no âmbito social, na área jurídica, na área das ciências sociais, das psicologias, por exemplo, da psicologia educativa. Ela pode ser feita por nós ou então por alguém convidado para o efeito. E nós participamos sempre desses encontros, quer sejamos nós a promovê-los diretamente, ou quer estejamos ali também como eles a ouvir e a participar. E claro que antes do encontro e depois do encontro há sempre a possibilidade de interagir diretamente com os reclusos. Sim. Os reclusos vêm ter com cada um de nós.
não é? Eles, de certa forma, também nos escolhem, não é? Ou para pedir coisas, também acontece muito, ou para escutar, eles também veem em nós um bocadinho essa predisponibilidade, não é? Para o efeito. Mas, Padre, você também como está a falar, está-me a dar a entender uma coisa que muita gente pensa que não é assim. O recurso não passa, digamos, o dia todo na cela. Tem as atividades não. grupais, então... Não, o recluso só fica preso dentro da cela desde as 19 horas até às 8 da manhã. Depois, durante o dia, depende. Tem atividades, pois. Tem atividades. Só Trabalham, mais vão à perigosos. escola, ou vão às atividades do voluntariado, fazem desporto, etc, etc, conforme. É só aqueles que estão isolados é que não podem, Mas isolados depende do que é que estejas a entender por isolamento. É quando estão sozinhos na solitária. Mas isso acontece excepcionalmente, se tiver acontecido algum percalço. Normalmente, não. Claro que há ali uma primeira fase de adaptação ao sistema e à cadeia. E pode acontecer que estejam uns meses sem fazer nada. Sim, sim. Mas depois, no mal o possam, há várias atividades que podem fazer. Justamente estar na escola, podem ingressar na escola e tirar um curso, podem trabalhar nas oficinas, podem fazer desporto, etc, etc. E também entra aqui o voluntariado e todas as atividades que o voluntariado tem. Também podem participar se não colidirem efetivamente com as atividades que já têm. Não é? Eu estou a crer que em Custóias, noutros tempos, ouvi dizer que eles até saíam de lá com uma arte, tinham uma arte, ou carpinteiro, ou qualquer outra arte, e vinham de lá formados. Isso continua a acontecer. Completamente, é verdade. Só que isso tudo evoluiu até a nível nacional. As cadeias chegaram a ser produtoras de vinho. Sim. Só que o tipo de recluso que nós hoje temos na cadeia é muito diferente do que há 40 ou 50 anos atrás. Sempre se matou por questões de sangue, sempre. Sim. Ou por causa das terras, ou por causa das honras. Só que, nessa época, o recluso que vinha preso, em princípio, tinha um modo de vida, tinha uma arte, né? Tinha um trabalho. Hoje em dia nós já temos reclusos que não sabem ler, que nunca trabalharam na vida. E, portanto, a cadeia já não tem mão de obra, entre aspas, qualificada para poder desenvolver essas atividades. E neste momento, de facto, temos um sistema prisional empobrecido nesse sentido. Está a fechar tudo, está a fechar coisas, porque não tem artistas, nem sequer para promover. De facto, está numa fase muito estranha, o sistema prisional. E tem o reflexo da sociedade cá fora. É isso. Já não há mão de obra. Pois. Digamos que antigamente na prisão eram os próprios reclusos que às vezes até faziam as obritas que eram necessárias. Sim. Ainda vai sendo, mas cada vez menos. Cada vez menos. Padre, depois deles, desta população sair em liberdade, há aquele processo de instrução. Sendo feito o processo de instrução, eles continuam a procurar as pessoas que deixaram para trás na cadeia, continuam a procurar os colaboradores, tentar... Depende. Na relação de ajuda, penso eu que tem que haver sempre liberdade, quer de um lado, quer do outro. E eu acho que há dois tipos de recluso, nesse sentido. Há aqueles que já tinham uma inserção, e, portanto, ficam com uma boa experiência da cadeia em relação a nós, gostam de nós, mas o que acontece é que quando vão em liberdade, aquela página da história deles tem que ser virada. E, portanto... há um quebrar de... Há um quebrar, mas é um quebrar normal, salutar, isto é de alguém que voou. Exatamente. Pronto, voou e tudo bem. Olha, agradeço-vos imenso a vossa estada connosco, gostamos imenso, mas olha, agora vou voar e vou para a minha realidade. Depois há outros reclusos que, de facto, podem querer continuar uma relação connosco, e também essa pode ser salutar ou não.
Então, há aqueles que depois se tornam voluntários, não é? Até ver ainda não temos. Não? Só há um caso, mas até nem é connosco, é com uma associação cultural. Foi. Eles dizem muito isso, curiosamente dizem muito isso, mas depois não toma corpo, essa ideia não toma corpo, até porque o sistema não está muito interessado nisso. Então vocês Foi. acabaram de sair daqui, até porque legalmente, eu acho que nos 2 primeiros anos não podem. Sim. Não podem entrar outra vez na cadeia pelas vias do voluntariado ou do que quer que seja. Mas é curioso, eles estão lá dentro, querem sair e querem desaparecer. E depois Depois querem. saem e querem voltar. Até ver isso ainda não aconteceu. Mas muitos deles dizem, depois nós queremos ajudar, queremos vir à cadeia. A gente sabe perfeitamente que o sistema não gosta muito disso. Pois, mas se O sistema calhar, não gosta muito disso. se isso acontecesse, também era uma maior valia para vós, colaboradores, e para os que estão presos, porque era alguém que já tinha passado por tudo. Era se tudo isso, se todo esse processo for sério. Pois. A questão é essa. E discernir isso, pois com certeza demora o seu tempo. E até ver ainda não aconteceu, efetivamente. Há muitas promessas, alguns deles gostavam muito, mas depois não toma corpo, acaba por se diluir e não dá em nada. Mas, Padre David, agora vem pergunta mais, eu diria que não é mais difícil de responder, porque é fácil, mas que é muito difícil de fazer a gestão de tudo isto. Há muita população reclusa que, passado algum tempo, retorna à cadeia por cometer outros crimes ou até o mesmo, ou isso é uma minoria muito pequena? Não, é uma maioria. É curioso que o sistema diz que não. O sistema, para eles, como é que se diz, a reincidência, para eles, tem que ser pelo mesmo crime. Mas isso não é verdade. Quer dizer, a mesma pessoa pode fazer vários crimes diferentes. E isso se chama de reincidente. Pois, porque mas é um crime. Faz esta contagem, cataloga por tipos de crime. Eu estive preso 10 anos por causa de droga, mas depois retorno à cadeia por causa de furto, então já não sou reincidente. É assim que o sistema prisional faz a contagem. E é por isso que apresenta números muito abaixo daquilo que é a realidade. Ser reincidente, seja por droga, seja por furto, seja por o que for, se for a mesma pessoa, é reincidente. Pois, mas não é assim que o sistema prisional faz a contagem. É por isso que baralha muitos números. Pode ser outra, mas o regresso da pessoa é a mesma. É a mesma pessoa. Portanto, aquela pessoa fez vários crimes e esteve na cadeia 20 anos. Pois. Várias vezes. Não importa. E, portanto, de facto, a taxa de reincidência é muito grande. Quem não tiver uma inserção, quem não tiver capacidade de reinserção, por assim dizer, muito cedo volta à cadeia. Alguns deles até passado um mês. Pois, isso é muito mais fácil acontecer porque a sociedade vê-o rotulado e não o aceita. A família muitas vezes Sim, ou a sociedade não deixa, ou eles também não querem. E às vezes a própria família também não nos acolhe. Há muitas realidades. Na minha pregação e quando eu falo com eles acerca disto, eu tento chamá-los à razão neste sentido. O retorno vai ser muito mais difícil do que quando foi a vinda para a cadeia. O voltar à realidade, voltar à sociedade vai ser 4 vezes mais duro, porque nós funcionamos todos assim, ficamos todos de pé atrás. Quando nós somos fruto, quando nós de alguma maneira sofremos, estamos nas mãos de uma situação complicada em que somos vítimas, até voltarmos a confiar no agressor, vai demorar imenso tempo. Mas todos somos assim, e eles também são assim. Portanto, o facto de terem cumprido a sua pena, de facto, eles acham que chegar cá fora, pronto, cumprir a minha pena, está tudo bem. Mas não, há todos os laços afetivos de relação que foram quebrados e esses vão demorar muito mais tempo a serem reconstruídos. E muitos deles não aguentam isso. Pois. Não aguentam isso. Acham que já cumpriram a sua pena
quântica e que está tudo saldado, está tudo resolvido. Não está, porque depois há todo o tecido de relações que é preciso curar. Isso vai demorar muito tempo. A pena na prática, quer dizer, na prática, quando digo na prática, é na realidade depois em que eles vivem, realmente é muito difícil ser cumprida, porque há sempre aquele estigma de quem nos apoia. Há o preconceito que vem das relações quebradas, magoadas, sim. e que isso não se faz assim, de um momento para o outro. E depois se acontece um roubo ou um acidente qualquer... Ou uma morte. Sim. Não é? Tudo isso deixa marcas profundas nas pessoas. Isso não é a pena quântica que vai saldar isso. Não, pois não. É consciência também. É tudo, é a aproximação, é ter paciência em se reaproximar, é estar disponível em vencer esse preconceito todo. Muitos deles não têm capacidade, não têm fortaleza psicológica e afetiva para aguentar isso. Então o que acontece? Desistem muito facilmente. Pois, e nesse âmbito também a reinserção, eu não gostava de entrar por aí, que não é politicamente correto, digamos assim. A reinserção nem sempre é acompanhada de uma forma coerente, ou seja, o acompanhamento às vezes deixa de desejar, porque não pode ser constante, tem que ser aquele tempo mais ou menos limitado, e às vezes eles como nós, precisam de ajuda depois para o resto da vida, porque aqui já é fácil para qualquer pessoa, para mais para quem tem uns rótulos deste género que marca para a vida toda. E realmente as pessoas depois de terem livros deixam de estar ligados ao sistema, portanto o sistema libertou-os, tem que se Depende. Se for uma liberdade condicional, ficam condicionados até determinar a pena efetiva. Mas eu quando falo em liberdade, naquela liberdade definitiva. Efetiva. Sim. Da vida. De qualquer forma, também há aqui uma questão que não deixa um bocado curiosa. Normalmente, uma pessoa que vai parar uma cadeia rapidamente assume a culpa, ou seja, pode não assumir perante os outros, mas perante ele assume. Isso, quando ele assume, ajuda-o a recuperar ou é só aparente? Bom, isso é um processo muito complicado. Atenção que nós vamos à cadeia umas horas e algumas vezes por semana. Nós não estamos lá o tempo todo. Sim. Portanto, nós não vemos muita coisa a acontecer, nem conhecemos a pessoa no seu todo. Nós conhecemos aquilo que a pessoa, obviamente, quiser revelar. Podemos ter uma impressão, mas isso é sempre muito injusto, porque quem vê caras não vê corações e vice-versa. E, portanto, é sempre uma abordagem muito frágil. Tudo isto é muito frágil. Sim. Agora, depende da consciência, depende dos valores da pessoa. Tudo isso vai influenciar positiva ou negativamente neste processo de libertação. Sim. Se a pessoa não tiver consciência do que fez, nem quiser tomar consciência disso, olha, aquilo é mais um Big Brother que arrasta muita gente e até é porreiro, porque aquilo tem muitas atividades, tem muitos amigos, etc. Quando a pessoa tem consciência, e tem uma consciência aguda, obviamente que cai a ficha. E quando cai a ficha, é muito doloroso. É muito doloroso. Aquele ambiente é muito agressivo, é muito doloroso. E, portanto, se cair a ficha e a pessoa souber agarrar aquilo que lhe está a acontecer de uma forma positiva para, no fundo, se rever, entrar dentro de si, curar as suas feridas, curar os seus fantasmas, perceber o que é que ele levou ali, não é? Tanto melhor, porque isso vai potenciar, de certa forma, para que a pessoa se possa reerguer e possa fortalecer a sua vida para voltar à liberdade. Mas isso depende de cada um. David, uma pergunta muito intimista. Já lhe aconteceu ficar muito preso à cadeia, ao mundo? À cadeia não, porque eu não acredito na cadeia. Sim. Eu quando digo a cadeia, eu falo está aos presos, da população que lá está. Às pessoas em concreto, sim, já aconteceu de eu ficar fragilizado com uma outra situação. Já aconteceu. E quando é assim, como é que se cura? Como é que se cuida? Olha, eu não sei que raio de processo existe em mim,
que eu quando saio porta fora, normalmente, as coisas ficam lá. Normalmente. A não ser que seja uma coisa... É assim, eu sou uma pessoa, não esqueçamos que eu não sou, nem sou Deus, nem sou por isso é que um super-homem, sou pergunto. um homem banal, como qualquer outro, que também tem sensibilidade, também tem fragilidades, e obviamente que a empatia vai provocar em nós, vai despertar em nós coisas boas ou coisas menos boas. Exatamente. E mediante a situação que eu tenho à minha frente e a história de vida que tenho ali, a pessoa que tenho ali, obviamente que ela vai tocar em mim conforme também a minha sensibilidade e a minha realidade pessoal. E há histórias de vida que me sensibilizam mais e outras nem por isso. E de facto, às vezes acontece de eu trazer para casa todas estas realidades, principalmente quando eu tenho que resolver um assunto. Há uma coisa dessa história de relação que eu tenho que resolver cá fora. Então, nessa altura, eu trago para a minha intimidade, no fundo, a minha vida é uma extensão daquilo que está lá dentro. Pois, pode acontecer isso, não é? Pode acontecer e pode não acontecer, depende da história, mas já aconteceu várias vezes, sim. Mas com os colaboradores acontecerá muitas vezes. Muitas vezes. É você que dar um apoio, assistência para eles se restabelecerem, porque eles não podem levar isso para casa assim sem ser cuidado, porque a família pode não aceitar. Sim, claro. Pois. Por exemplo, quando me pedem para estabelecer contato com a família, eu levo sempre o coração nas mãos. Pois. Porque eu não sei o que é que vou ouvir do lado de lá. Não é? Pode ser rejeição. E já aconteceu imensas... Por acaso correu sempre bem, ainda que os outros... Porque nós não nos devemos só pôr do lado dos agressores, também temos que nos pôr do lado das vítimas. E isso é o trabalho mais difícil da ação pastoral, que é a relação com a família. Que é sempre uma relação muito frágil, que nem sempre somos capazes de estabelecer, porque do outro lado também existe uma história, do outro lado também existe uma visão que nós desconhecemos. Não é? Para nós termos uma noção geral de tudo o que aconteceu, temos que ouvir uns e outros. Claro que é muito mais fácil na cadeia, porque eles estão lá e estamos muito conotados com a cadeia, mas a prevenção passa por aqui, a relação com a família, que entre nós é uma dimensão ainda muito pouco consolidada, não é? Meia culpa, mas isso é uma relação ainda muito, muito frágil, muito ténue ainda. De facto, temos que investir ainda mais nessa realidade. Mas eu lhe perguntei mais no sentido de os colaboradores também podem ficar fragilizados porque ouvem, escutam cada pessoa, ouvem, relacionam-se diretamente com os recursos e também podem ficar eles próprios envolvidos, fragilizados. Claro. Normalmente eles procuram um pode matamar para nos ajudar. Nós estamos estruturados e nós reunimos todos os meses. E na nossa reunião mensal, obviamente que essas coisas são partilhadas. E mais, normalmente, depende da cadeia, na cadeia feminina há um café dentro da cadeia, que é chamada a messe dos guardas, onde tem ali um café, tem uma cantina, e normalmente no final das nossas atividades nós vamos sempre tomar um café e tentamos fazer ali um apanhado daquilo que nós experimentamos antes. E normalmente essas situações mais complicadas ou mais sensíveis são abordadas ali à volta da mesa. Portanto, nunca ninguém vai para casa... com o saco cheio. Não, nunca. Portanto, temos a oportunidade de deitar cá para fora, de partilhar as nossas emoções, o que estamos a sentir, aquela realidade, o que aconteceu, porque nem sempre corre bem. Até eu tenho necessidade de falar, é óbvio, ali, com eles, de partilhar com eles, justamente. Nós somos um grupo de atuação, não sou só eu. E, portanto, vamos partilhando um bocadinho do que vamos sentindo. E conforme a nossa experiência, olha, vamos nos ajudando mutuamente. Claro. Há uma questão que de vez em quando me põe, agora mais vezes ainda, estou em frutilidade, contacto com mais gente, que é, eu até gostava de frequentar, como colaborador, frequentar o meio, frequentar as cadeias, ajudar, só que eu tenho medo de que eles fiquem com o meu contacto e depois me procurem, me chateiem. A pessoa não é obrigada a dar o contacto ao recurso. Não, claro que não. Nada.
Nem convém que faça. Nem somos obrigados a falar de nós. Sim, Porque sim. o Ministério da Escuta é escutar, não é falar. Claro. E, portanto, nós não precisamos. Muitas vezes, isso pode acontecer. Eu tenho relações com muitos deles cá fora. Sim, Vamos nos encontrando, vamos tomando café, eles até têm o meu número, tudo bem. Mas isso não é nada obrigatório. Nada. Sim, Aliás, convém que isso não aconteça, em princípio. A não ser que depois haja uma relação consolidada, sejam pessoas que a gente vá conhecendo melhor, mas nem cá fora a gente dá um número a qualquer pessoa, porque é que devemos dar lá dentro? Por isso mesmo. Nós, para além de ser aquilo uma realidade de facto diferente, mas os mecanismos de socialização são os mesmos de todo lado, não é? São os mesmos de todo lado. Para terminarmos a nossa bela conversa de hoje, é claro que dá para ficar presos no bom sentido também, muitas horas e até dias, porque isto é uma realidade rica de experiências, de vivências. Eu às vezes penso no meu corpo que não posso quando quero e faço a experiência de que será estar num sítio em que não se pode sair. É claro que a minha prisão é devido à minha deficiência, digamos assim, mas não deixa de ser uma prisão. E eu faço aquilo que o padre David estava a dizer que muitas vezes faz na cadeia, que é ajudar-nos a descobrir que a mente, a nossa capacidade de pensar, não tem limites. E que a capacidade de voar vai além das pernas, além do nosso corpo. Mas há uma coisa que fica sempre, que é eu fico e vós ides. Os presos pensam isso também. Vós vides daqui 1 hora ou 2 e eu fico cá outra vez. Às vezes há anos e anos. Vocês, quando fazem a despedida, sentem que eles ficam muito angustiados? Ou com o passar do tempo, a angústia começa a emagrecer e nasce a esperança desse contacto renovado, dessa liberdade conseguida, embora não seja uma realidade física, é uma realidade espiritual de liberdade, sentem isso acontecer rapidamente ou é raro acontecer assim? Mais uma vez chama a atenção de que os processos de sociabilização são iguais em todo lado. Quer seja na cadeia, no hospital, cá fora. É tudo uma questão de relação, de proximidade, de quem se aproxima ou de quem se deixa aproximar. Claro que é uma construção. Começa a vir a saudade, começa a vir a relação mais intensa, quanto mais ritmada ela for. Sei que nós dizemos aos colaboradores na formação que lhes damos, isto é um compromisso muito sério, porque eu vou quando me apetece. Não, eles estão à nossa espera. E sabem que naquele dia, àquela hora, nós vamos. Se eu não vou 1, 3, 4, 5 vezes, obviamente que vou quebrar essa relação de confiança e de intimidade. E nunca saberei falar sobre isso que estás a perguntar, como é óbvio. Agora, se eu for assíduo, se eu for responsável, se eu estiver sempre, se eu de facto me entregar a mais do que fazer coisas, de facto, à relação de proximidade, obviamente que a gente vai sentir a alegria de nos verem e vice-versa, o coração vai pulsar, é normal, sim, mas a gente nota isso, não é com todos, porque a relação não é igual com todos, não é? A gente passa, mas há uma pessoa a atitude física, o olhar, é por isso que de facto ser colaborador naquele meio prisional é complicado, porque eu sem dizer uma palavra eu posso afastar-me com o olhar. E olhar a palavra, um bocado de empatia, é isso. Mas, agora, nós somos como qualquer pessoa, de facto, claro, nós não somos catedráticos na claro, relação de ajuda, e de facto há pessoas que se ligam mais a determinados recursos e vice-versa, que está errado, nós devemos olhá-los igual. Pelo menos estar disponíveis para toda a gente, não é? Sim. Só que de facto há mais empatia com uns do que com outros, eles também sentem mais empatia por uns colaboradores do que com outros, ou porque é mais velho ou é mais novo, ou é mais simpático ou é menos simpático.
Isso é normal. Não é fácil, mas tem corrido bem, tem corrido bem. Pá, eu quando eu conheci, o Moço era muito mais novo, estava a começar a sua atividade pastoral no nível da Diocese, a experiência era outra, como é óbvio. O que eu queria que agora ficasse aqui mais para marcar a parte final era o que é que esta experiência de estar em contacto permanente com os reclusos, com as famílias, com a população profissional em geral e com os colaboradores tem feito de si melhor padre, tem crescido muito mais com esta realidade. O que é que ganhou em que ganhar, não entendo isto como abstrato, é ganhar mesmo, o que é que ganhou enquanto homem, enquanto padre, nesta experiência rica e que já vai com algum tempo de vivência. Se fosse atrás, aceitaria de bom grado este desafio outra vez? Sim, eu não acredito na prisão perpétua. Não acredito na prisão perpétua, não acredito na cadeia enquanto tal, não acho que esteja enquadrada de acordo com esta mentalidade humanizante, não é? Sim, sim. Não acredito. De facto, há aqui uma tensão, há uma camisa de forças entre a legalidade, que por acaso vai mais à frente do que a realidade que estamos a viver, nem as cadeias do ponto de vista arquitetónico, nem da forma como estão alicerçadas, refletem de facto esta humanização do sistema e das pessoas. De qualquer maneira, eu hoje, obviamente, sou um homem diferente. Alguns deles dão graças a Deus por estarem presos. Curiosamente, eu também dou, porque há 19 anos atrás, quando se calhar nós nos conhecemos, no hospital, Sim, sim. ou pela realidade da Pastoral da Saúde, sou o mesmo David, mas com certeza com muitos quilómetros atrás. Do ponto de vista humano, aquela realidade prisional fez-me ter mais autoconhecimento, conhecer muito mais as minhas qualidades e as minhas fragilidades, aquilo que está sedimentado em mim e aquilo que ainda precisa de ser trabalhado. Curiosamente, os 10 anos que estou preso ajudou muito, muito a conhecer-me melhor e investi em mim. Eu fiz muito trabalho comigo do ponto de vista humano, do ponto de vista interior, graças àquela realidade. Se calhar ela deu-me mais a mim nestes 10 anos do que se calhar eu possa ter dado à cadeia. Embora trabalhei muito e entreguei-me totalmente à cadeia, é verdade. Mas se calhar quem saiu a lucrar mais com isso fui eu. Enquanto pessoa. E enquanto padre também. Continuo a ser um homem frágil, um homem com debilidades, com muitas limitações, mas talvez mais consciente da minha realidade, do que eu sou e do que ainda gostaria de vir a ser. Não é? O facto de ser padre não cria barreiras entre si e os reclusos, porque alguns não são crentes, outros caíram na descrença. Sim. Não cria barreiras? Sim, Ou cria? depende. Porque como é que vamos cá ver? O hábito não faz o monge, mas também o pode ajudar a fazer. Eu lá dentro não ando de cabeção, nem ando identificado. Se calhar devia andar, porque o guarda anda vestido de guarda, o médico também anda, o enfermeiro também anda. Eu não ando de cabeção, nem ando identificado. Quer dizer o quê? Que o recluso, quando me vê, das duas uma, pergunta, olha, aquele é o padre, porque já ouviu falar ou já conhece, ou então quem é este gajo? Sim, sim. Então esse quem é este gajo, vamos lá saber quem é. E a experiência dessa curiosidade pode ser boa, como pode ser má. Como qualquer relação cá fora. E eu não puxo dos galões para dizer que sou padre, nem quero, não sei, depende da abordagem, depende de muita coisa. Olha, não sei, tem sido positiva, curiosamente, mesmo que o fulano
ou a reclusa acha que eu tenho um cristianismo sociológico, eu fui à catequese, mas depois nunca mais fui à missa. Está bem, e depois? Outros sim, tinham prática religiosa. Não sei, é conforme o estímulo do lado de lá, Sim, sim. que normalmente é sempre aproveitado no bom sentido e no sentido positivo, para estabelecermos uma relação. Nunca é rotulado, olha, o facto de não vês à missa não prestas para nada, estás em pecado. Não, essa linguagem medieval ficou lá fora, não entra lá dentro da cadeia, nunca na vida. Nós temos, é uma relação de tu a tu. Pronto. E que se constrói conforme os estímulos, conforme as necessidades, conforme as carências, conforme a realidade em si. A realidade, isso é que é o bom da história. Eles vejam em si um homem e não é mais do que isso, senão são umas necessidades. Um homem que por acaso é padre. Pois, não é por acaso, mas por acaso, mas está bem, naquele contexto onde a hostilidade em relação a este tema pode ser veemente, que eu não acho. Como disse há bocadinho, é mais pelo sistema do que propriamente pelos reclusos. Sim. E volto a dizer isto, que se não fossem eles, muitas vezes, de facto, a desilusão era maior, era muito grande. Quantas vezes me apeteceu não voltar mais por causa disso? Por causa do sistema. Pois, sim. A gente vai ancorar a nossa força, curiosamente, com o recluso. É o nosso alimento, é a nossa alegria. Sim. É porque nós damos, de facto, tudo. Claro que devíamos dar tudo pela realidade toda de uma só vez. Mas não é assim. De facto, às vezes a hostilidade é muito grande por parte dos guardas que não nos aceitam. Sim. E a gente fica magoado. Também não pode dar tudo de uma vez. Jesus não fez num dia só. Não, vamos dando. Vamos dando. Enquanto houver esperança e alegria, cá estaremos. E temos. Nós somos gente bem disposta. Olha, eu queria terminar agora assim com uma pergunta que requer uma resposta, se calhar um bocado, diria, complicada de dar neste contexto, que é, para quem já sendo lá, para quem pode um dia provar voltar, ou para quem pode um dia lá cair na cadeia, podemos ser nós também, não é? Você que tem essa experiência de quem sai, de quem entra, de quem regressa, mas depois sai e até fica ali para sempre. Qual era a mensagem que deixaria aqui de esperança para esta gente toda, família, ex-reclusos, porque os que estão presos não nos vão ouvir, de certeza, digo eu, não é? Não podem ouvir. Não, infelizmente não. Não podem, pois. Qual era a sua mensagem como pessoa, como homem, como padre, como tudo que você é? Qual é a mensagem desta experiência toda tão rica que deixou passar para quem nos está a ouvir? Quer aqueles que nunca viveram esta realidade e estão cheios de preconceitos. O que é que você gostaria de dizer a mais que ainda não disse? Se calhar não há muito que dizer, mas há sempre alguma coisa que fica. Olha, é muito simples. Gostava que toda a gente fizesse o dinamismo da Páscoa, que fizessem Páscoa na sua vida. E fazer Páscoa na vida é ter a capacidade e ter a coragem de se conhecer interiormente e de perceber quando nós nos conhecemos verdadeiramente sem preconceito, sem arremessar pedras a ninguém, nem ao próprio. Quando isso acontece, nós olhamos a criação, olhamos o irmão, de facto, com outro olhar. Porque o que nos faz, o que não nos faz estar bem no sítio onde estamos e nos relacionarmos como devemos fazer uns com os outros, é as infantilidades que carregamos dentro de nós. A falta de nos conhecermos a nós próprios faz com que desplotemos mecanismos de prisão, mecanismos de desumanização, que muitas vezes nos levam de facto às grades físicas, não é? E é um bocadinho isso, darmos essa oportunidade de curar as feridas do nosso passado, de nos conhecermos bem, de cultivarmos os nossos valores ao máximo, as nossas qualidades, as nossas capacidades, porque são essas que nos vão capacitar a estarmos bem uns com os outros, de nos aceitarmos nas nossas diferenças e de não criarmos mais abismos entre nós. Basicamente é isso que deseja toda a gente, quer sejam reclusos ou não,
quer sejam as famílias que são vítimas ou os agressores e vice-versa, que tenham essa coragem de fazer Páscoa consigo próprios. Obrigado pelas suas palavras, Padre David. Agradeço a Deus um dia tê-lo conhecido e agradeço-me a si por ter-se tornado disponível para vir partilhar esta que é uma grande fase da sua vida, muito intensa. Muito obrigado. Muito obrigado, Américo. Boa noite.